e o silêncio das borboletas. A porta de metal se fechou com um estrondo que ecoou pelos corredores brancos como um presságio. Ana Clara pressionou as palmas das mãos contra as têmporas, tentando silenciar o zumbido constante que havia se instalado em sua mente desde que acordara naquele quarto estéril, sem janelas, sem vida. 29 anos de existência para acabar ali, trancafiada como um animal perigoso, rotulada como louca pelo homem que jurara amá-la diante de Deus e de testemunhas. 3 dias. Haviam-se passado apenas 3 dias desde que Rodrigo assinara os papéis que a condenaram àquele inferno particular, a Clínica Renascer. Que nome irônico para um lugar que parecia sugar a vitalidade de quem pisava em seus pisos de linóleo impecavelmente limpos. Ana Clara ainda conseguia sentir o gosto amargo da traição na boca, misturado ao sabor metálico do medo. Ela lembrava de cada detalhe daquela manhã maldita. O café que Rodrigo preparara com um sorriso que agora reconhecia como falso, os 2 homens de jaleco branco que apareceram na porta, o olhar frio do marido enquanto ela gritava, esperneava, implorava por explicações. Você não está bem, Ana. Precisa de ajuda, ele repetira, com aquela voz calma e condescendente que ela aprendera a odiar nos últimos meses de casamento. Os surtos estão piorando. É para o seu próprio bem. Surtos? Que surtos? Ana Clara apertou os punhos, sentindo as unhas cravarem na pele das palmas. Ela não estava louca. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Descobrira a verdade 2 semanas antes. As transferências bancárias, os documentos forjados, a amante que Rodrigo mantinha em um apartamento no bairro nobre da cidade, tudo pago com o dinheiro da herança que Ana Clara recebera de sua avó. 40 milhões de reais que ele havia conseguido transferir para contas fantasmas ao longo de 2 anos de casamento, usando procurações que ela assinara confiante, apaixonada, cega. Quando o confrontara, Rodrigo não negara, apenas sorriu. Aquele sorriso de tubarão que ela vira pela primeira vez naquela manhã terrível, e disse que era tarde demais, que ela não tinha provas, que ninguém acreditaria nela. E então, como um golpe final, orquestrou aquela internação compulsória, usando contatos e subornos para conseguir laudos médicos falsos que a declaravam mentalmente instável, perigosa para si mesma e para os outros. Ana Clara se deixou cair na cama dura, o colchão fino fazendo pouco para amortecer o impacto contra a estrutura de metal. O quarto era pequeno, claustrofóbico, com paredes pintadas de um branco que machucava os olhos sob a luz fluorescente que nunca se apagava completamente. Não havia espelhos, obviamente, nem objetos pontiagudos, nem nada que pudesse ser usado como arma. Apenas a cama, uma cadeira plástica e uma pequena mesa. A porta tinha uma janela de vidro reforçado, através da qual os enfermeiros podiam observá-la a qualquer momento. Ela não sabia se era dia ou noite. Não havia relógios. Não havia janelas para o mundo exterior. O tempo se tornara uma substância viscosa e indefinida, escorrendo lentamente como melaço. Deram-lhe remédios, 2 comprimidos brancos que ela fora forçada a engolir sob supervisão, que deixavam sua mente enevoada, seus movimentos lentos, sua língua pesada. Antipsicóticos, dissera a enfermeira com um sorriso mecânico, para ajudá-la a se acalmar. Um som de passos no corredor fez Ana Clara se enrijecer. Vozes abafadas, o tilintar de chaves. A porta se abriu e uma enfermeira entrou, segurando uma prancheta. Ana Clara Santos? A doutora Amanda vai vê-la agora. Vista isto e venha comigo. Jogou sobre a cama um uniforme azul claro, típico de pacientes psiquiátricos. Ana Clara sentiu uma onda de náusea subir pela garganta, mas engoliu seco e obedeceu. Não adiantava resistir. Não ainda. Precisava jogar o jogo deles, ganhar tempo, descobrir uma forma de sair dali e provar sua sanidade. E então, quando estivesse livre, destruiria Rodrigo da mesma forma que ele tentara destruí-la. O corredor era longo e branco, pontuado por portas idênticas de ambos os lados. Gritos abafados vinham de algum lugar distante. Uma mulher de camisola passava para lá e para cá em um dos corredores adjacentes, murmurando algo incompreensível. Ana Clara sentiu um frio na espinha. Seria este seu destino? Tornar-se mais uma dessas almas perdidas, drogadas e esquecidas entre essas paredes impiedosas? A enfermeira a conduziu até uma porta diferente das outras. Esta era de madeira escura, com uma placa dourada onde se lia: Doutora Amanda Carvalho, Psiquiatria. Bateu 2 vezes e uma voz respondeu do interior: Entre.
Ana Clara não estava preparada para o que encontrou do outro lado. A sala era completamente diferente do resto da clínica. Havia janelas reais que deixavam entrar a luz natural do sol poente, tingindo tudo com tons de âmbar e ouro. As paredes eram pintadas de um azul suave, quase cinza, decoradas com quadros abstratos que traziam uma sensação de movimento e vida. Havia plantas nos cantos, um sofá confortável de couro marrom, uma escrivaninha de madeira, maciça coberta de livros e papéis. E atrás dessa escrivaninha, levantando-se com um movimento fluido e elegante, estava a doutora Amanda. Ana Clara sentiu o ar escapar de seus pulmões. A mulher à sua frente tinha aproximadamente 35 anos, talvez um pouco mais. Cabelos negros caíam em ondas suaves até os ombros, emoldurando um rosto de traços marcantes, maçãs do rosto altas, lábios cheios e bem desenhados, olhos de um castanho tão escuro que pareciam negros sob a luz dourada. Usava um blazer cinza perfeitamente talhado sobre uma blusa de seda preta, calças de alfaiataria e saltos discretos. Havia algo de felino em seus movimentos, uma graça natural que fazia Ana Clara pensar em panteras e predadores noturnos. Mas foram os olhos que a capturaram. Olhos inteligentes, penetrantes, que pareciam ver através de todas as máscaras e defesas que Ana Clara erguera nos últimos dias. E havia algo mais naquele olhar, algo que Ana Clara não conseguia nomear, mas que fez seu coração disparar dentro do peito de uma forma que nada tinha a ver com medo. Ana Clara, disse Amanda, e sua voz era como veludo sobre aço, suave, mas com uma firmeza subjacente que não permitia questionamentos. Por favor, sente-se. Pode nos deixar, enfermeira Carla. Eu a chamo quando terminarmos. A porta se fechou, e elas ficaram sozinhas. Amanda contornou a mesa e se sentou no sofá, não atrás da escrivaninha como Ana Clara esperava. Gesticulou para que ela se sentasse na poltrona em frente, mantendo uma distância respeitosa, mas não clínica demais. Cruzou as pernas com elegância e abriu uma pasta, mas não olhou imediatamente para os papéis. Em vez disso, manteve os olhos fixos em Ana Clara, estudando-a de uma forma que fez a pele dela formigar. Vou ser direta com você, Ana Clara, porque acredito que você merece honestidade. Amanda começou, sua voz baixa e controlada. Li seu prontuário. Li os laudos que justificaram sua internação compulsória. E preciso dizer que algo não me parece correto. Ana Clara piscou, confusa. O quê? Os sintomas descritos nos laudos, alucinações auditivas, delírios persecutórios, comportamento errático, não condizem com o que estou vendo à minha frente. Você está assustada, é claro, indignada, possivelmente traumatizada pela experiência de ser internada contra sua vontade, mas não vejo nenhum sinal de psicose ou desconexão com a realidade. Amanda se inclinou ligeiramente para a frente, e Clara pode sentir o perfume sutil que emanava dela, algo floral com notas amadeiradas, sofisticado e perturbadoramente íntimo. Então, por que não me conta a sua versão da história? E ali, naquele escritório banhado pela luz dourada do crepúsculo, diante de uma mulher que era uma estranha completa, mas que de alguma forma parecia enxergá-la verdadeiramente pela primeira vez em meses, Ana Clara sentiu as comportas se abrirem. As palavras jorraram dela como uma enchente. A herança, o casamento que parecera perfeito, as primeiras suspeitas, a descoberta terrível, o confronto e, finalmente, a traição definitiva de Rodrigo. Ela falou até sua voz ficar rouca, até as lágrimas que tentara conter por 3 dias finalmente rolarem livres por suas bochechas. Amanda não a interrompeu, não fez anotações frenéticas nem olhou para o relógio. Apenas ouviu, com uma atenção tão completa e focada que Ana Clara sentiu como se fosse a única pessoa no universo naquele momento. E quando finalmente terminou, exausta e tremendo, Amanda fez algo totalmente inesperado. Levantou-se, pegou uma caixa de lenços e se ajoelhou diante de Ana Clara, olhando diretamente em seus olhos. Eu acredito em você, disse, e aquelas 4 palavras simples quebraram algo dentro de Ana Clara, algo que estivera se mantendo rígido e fechado desde que tudo começara a desmoronar. Amanda estendeu a mão, hesitou por um momento, e então, suavemente, limpou uma lágrima que escorria pelo rosto de Ana Clara com o polegar. O toque foi breve, profissional, mas houve uma centelha de algo, uma corrente elétrica que passou entre elas naquele instante de contato, fazendo Ana Clara ofegar suavemente. Perdão, Amanda disse, retirando a mão rapidamente e retornando ao sofá,
Mas Ana Clara notou o leve rubor que tingiu suas bochechas. O que estão fazendo com você é ilegal e antiético. Mas sair daqui não será simples. Seu marido tem conexões, recursos. Ele foi muito cuidadoso ao construir este caso contra você. Ela fez uma pausa, mordendo levemente o lábio inferior enquanto pensava. E Ana Clara se descobriu hipnotizada por aquele gesto. Mas eu posso ajudá-la. Vou precisar de tempo para reunir evidências, para documentar adequadamente sua sanidade. E você precisará confiar em mim, completamente. Por que você está fazendo isso? Ana Clara perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. Você nem me conhece. Amanda sustentou seu olhar por um longo momento, e havia algo ardendo naqueles olhos escuros, algo intenso e indefinível. Porque reconheço uma injustiça quando a vejo, e porque... Ela hesitou, como se estivesse prestes a revelar algo que não deveria, porque já estive em uma situação parecida. Não exatamente igual, mas parecida o suficiente para saber o que significa ter sua realidade negada, sua voz silenciada, e jurei a mim mesma que nunca permitiria que isso acontecesse com outra pessoa se eu pudesse impedir. Havia uma história ali, Ana Clara percebeu, uma dor antiga nos olhos de Amanda, uma cicatriz que nunca sara completamente. Ela quis perguntar. Quis saber mais sobre aquela mulher enigmática que surgira em sua vida como um anjo vingador vestido de prada. Mas Amanda já estava se levantando, a máscara profissional voltando ao lugar. Por enquanto, você precisa jogar o jogo deles, Amanda instruiu, sua voz voltando ao tom clínico, embora seus olhos ainda guardassem aquele calor estranho. Tome os medicamentos. Vou ajustar a dosagem para o mínimo necessário para satisfazer os protocolos sem te deixar drogada demais. Participe das sessões de terapia em grupo. Seja cooperativa, mas não excessivamente dócil. Precisamos que você pareça estar melhorando gradualmente. Isso nos dará tempo. Tempo para quê? Para construir seu caso, para encontrar provas do que Rodrigo fez, para te tirar daqui legalmente e garantir que ele pague pelo que te fez. Amanda se aproximou novamente e, desta vez, deliberadamente, colocou a mão sobre a de Ana Clara. Seus dedos eram longos, elegantes, com unhas perfeitamente cuidadas pintadas de um vermelho escuro. O toque era quente, firme, reconfortante e absolutamente inapropriado para uma relação médico-paciente. Você não está sozinha nisso, Ana Clara. Não mais. Ana Clara olhou para aqueles dedos entrelaçados aos seus, sentindo algo se mover em seu peito. Algo perigoso e selvagem que ela não sentia há muito tempo. Talvez nunca tivesse sentido, se fosse honesta consigo mesma. Levantou os olhos e encontrou Amanda já olhando para ela, e o ar entre elas pareceu ficar denso, carregado de uma tensão que não tinha nome. Eu confio em você, Ana Clara ouviu-se dizer, e percebeu com uma mistura de medo e exaltação, que era verdade. Confiava naquela estranha de olhos escuros e mãos quentes. Confiava de uma forma que nunca confiara em Rodrigo, mesmo nos melhores dias de seu casamento. Amanda sorriu. Um sorriso pequeno, privado, que iluminou seu rosto inteiro e fez o coração de Ana Clara dar um salto descompassado. Então vamos começar. Os dias seguintes se tornaram uma dança cuidadosamente coreografada. Ana Clara acordava com o som da campainha que anunciava o café da manhã. Engolia os comprimidos que Amanda reduzira para doses quase homeopáticas. Participava das sessões de terapia em grupo, onde fingia estar gradualmente aceitando sua condição. E esperava. Esperava pelas tardes, quando tinha sua sessão individual com Amanda. Aquelas horas se tornaram o centro de gravidade de sua existência. A sala, com paredes azuis e luz dourada, transformou-se em um santuário, um espaço fora do tempo, onde ela podia baixar a guarda e ser simplesmente ela mesma. Amanda era uma ouvinte excepcional, fazendo perguntas que iam direto ao cerne das questões, nunca julgando, sempre observando com aqueles olhos penetrantes que pareciam enxergar, além das palavras. Mas não falavam apenas sobre Rodrigo e a internação. Amanda queria conhecer Ana Clara, a pessoa real por trás da vítima. Perguntava sobre sua infância, seus sonhos, seus medos, sobre o que a fazia rir, o que a fazia chorar, sobre os livros que amava, a música que a movia, os lugares que ansiava visitar. E lentamente, sessão após sessão, Ana Clara descobriu que também queria conhecer Amanda. Foi na quinta sessão que Amanda finalmente compartilhou algo pessoal. Estavam discutindo relacionamentos, e Ana Clara mencionara,
com uma amargura que não conseguiu disfarçar, que talvez não fosse boa em escolher parceiros. A falha não está em você, Amanda dissera, com uma veemência que a surpreendeu. Pessoas como Rodrigo são predadores. Eles têm um talento para identificar vulnerabilidades, para se apresentarem como a resposta para algo que você nem sabia que estava procurando. E então, quando já estão entrelaçados em sua vida, revelam quem realmente são. Você fala como se soubesse por experiência própria. Amanda ficara em silêncio por um longo momento, seus dedos tamborilando suavemente no braço do sofá. Então, como se estivesse tomando uma decisão importante, começara a falar. Eu fui casada uma vez, com um homem chamado Rafael. Éramos jovens. Eu tinha 23 anos quando nos casamos. Ele era carismático, bem-sucedido, parecia perfeito no papel. Sua voz era controlada, mas Ana Clara podia ouvir a dor subjacente. Levou 2 anos para eu perceber que ele era violento. Não fisicamente, pelo menos não no início. Era mais sutil, o isolamento gradual de amigos e família, a crítica constante disfarçada de preocupação, o controle financeiro. Quando finalmente tentei sair, ele me ameaçou. Disse que arruinaria minha carreira, que contaria a todos que eu era instável, que ninguém acreditaria em mim. Ana Clara sentiu seu coração apertar. O que você fez? Tive sorte. Minha supervisora na época, uma mulher chamada doutora Silvana, percebeu o que estava acontecendo. Ela me ajudou a documentar tudo, me conectou com um advogado especializado em violência doméstica. Consegui sair, mas foi brutal, e aprendi que o sistema muitas vezes protege os agressores, especialmente quando eles têm dinheiro e conexões. Amanda olhou diretamente para Ana Clara, e havia fogo em seus olhos. É por isso que me tornei especialista em psiquiatria forense. É por isso que questiono laudos que parecem convenientes demais, porque sei como essas armas podem ser usadas contra mulheres que ousam resistir. E depois? Ana Clara perguntou suavemente. Depois do divórcio? Um sorriso triste curvou os lábios de Amanda. Depois, dediquei-me inteiramente ao trabalho. Construí minha carreira, minha reputação. Não houve espaço para outras coisas. Outras pessoas, você quer dizer. Amanda sustentou seu olhar, e algo passou entre elas. Um entendimento silencioso, uma conexão que ia além das palavras. Sim, outras pessoas. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era carregado, sim, mas com uma promessa incipiente. Algo que nenhuma das duas estava pronta para nomear ainda. Ana Clara descobriu-se observando Amanda de formas que não deveria, notando como a luz do sol fazia seu cabelo brilhar, como suas mãos se moviam com graça quando gesticulava, como um pequeno sorriso curvava seus lábios quando Ana Clara dizia algo que a divertia. E Amanda, Ana Clara percebera, também estava olhando. Seus olhos se demoravam um pouco mais do que o profissionalmente apropriado. Seu toque, quando ajustava o travesseiro atrás das costas de Ana Clara, ou lhe passava um copo d'água, era mais suave, mais íntimo do que o necessário. Havia uma dança acontecendo entre elas, um balé perigoso de atração negada e desejo não declarado. Foi na 2ª semana que as coisas mudaram. Ana Clara estava tendo um dia particularmente difícil. Um novo paciente fora internado na noite anterior. Um homem de voz alta e maneiras agressivas que a lembrava demais de Rodrigo. Ela passara a manhã inteira em estado de hipervigilância, sobressaltando-se com cada som, incapaz de comer ou relaxar. Quando finalmente chegou à sala de Amanda para sua sessão da tarde, estava à beira de um ataque. De pânico. Amanda percebeu imediatamente. Ana Clara, você está tremendo. O que aconteceu? As palavras saíram em uma torrente descontrolada, o pânico finalmente transbordando. Ana Clara falou sobre o novo paciente, sobre como sua voz lhe trazia de volta todas as memórias de Rodrigo gritando com ela, acusando-a, ameaçando-a. Falou sobre como se sentia presa, impotente, como se estivesse afundando em areia movediça e não conseguisse respirar. E então, sem pensar, sem pesar as consequências, Amanda deixou sua cadeira e se sentou ao lado de Ana Clara no sofá, puxando-a para um abraço firme. Respire comigo, ela murmurou contra o cabelo de Ana Clara. Dentro e fora. Isso. Você está segura. Ele não pode te machucar aqui. Eu não vou deixar. Ana Clara se agarrou a ela como uma pessoa se afoga. Agarraria a uma tábua de salvação, enterrando o rosto no pescoço de Amanda, respirando seu perfume, sentindo o calor sólido de seu corpo. O coração de Amanda batia contra seu ouvido, forte, constante, real. Gradualmente,
O pânico começou a recuar, substituído por uma consciência aguda de cada ponto onde seus corpos se tocavam. Ela levantou a cabeça. E Amanda ainda estava ali, tão próxima que Ana Clara podia contar cada cílio, ver as pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos. Os lábios de Amanda estavam entreabertos, sua respiração acelerada. A mão de Amanda estava na nuca de Ana Clara, dedos enroscados em seus cabelos, e Ana Clara não tinha certeza de quando isso havia acontecido. Amanda, ela sussurrou, e foi quase uma pergunta. Eu sei, Amanda respondeu, sua voz rouca. Deus, Ana Clara, eu sei. Isto é, ela fechou os olhos, claramente lutando consigo mesma. Isto não pode acontecer. Eu sou sua médica. Você é minha paciente. Há regras, códigos de ética. Eu poderia perder minha licença. Então, me beije e perca. Ana Clara ouviu-se dizer, surpresa com sua própria ousadia, mas também mais certa disso do que havia sido de qualquer coisa em sua vida. Os olhos de Amanda se abriram, escuros de desejo e conflito. Você não sabe o que está pedindo. Sei exatamente o que estou pedindo. Ana Clara levou a mão ao rosto de Amanda, traçando a linha de sua mandíbula com os dedos. Estou pedindo por algo real, algo verdadeiro. Em meio a toda essa loucura e mentiras, você é a única coisa que faz sentido. Ana Clara, Amanda começou, mas o que quer que fosse dizer morreu em seus lábios quando Ana Clara fechou a distância entre elas. O beijo foi suave no início, exploratório, quase hesitante. Os lábios de Amanda eram macios e tinham gosto de café e algo mais doce. Ana Clara sentiu Amanda inspirar bruscamente, seu corpo ficando rígido por um momento antes de derreter completamente. E então, Amanda estava retribuindo o beijo, uma de suas mãos ainda enroscada no cabelo de Ana Clara, a outra descendo por suas costas, puxando-a mais perto. O mundo desapareceu. Não havia clínica, não havia Rodrigo, não havia regras ou consequências. Havia apenas Amanda, o calor dela, o gosto dela, a forma como ela segurava Ana Clara como se fosse algo precioso e frágil e absolutamente essencial. O beijo se aprofundou, línguas se encontrando, dentes roçando lábios sensibilizados. Ana Clara sentiu um gemido baixo subir pela garganta de Amanda, e o som foi como gasolina em chamas, acendendo algo dentro dela que estivera adormecido, ou talvez nunca tivesse existido até aquele momento. As mãos de Amanda estavam em toda parte, em seu cabelo, seu rosto, descendo por seu pescoço e subindo novamente, como se ela não conseguisse decidir onde queria tocar, como se quisesse memorizar cada centímetro. Ana Clara correspondeu, seus dedos escorregando sob o blazer de Amanda, sentindo o calor de sua pele através da seda fina da blusa. Foi Amanda quem finalmente se afastou, respirando pesadamente, os lábios inchados e os olhos selvagens. Temos que parar, ela disse, mas suas mãos ainda seguravam Ana Clara, contradizendo suas palavras. Isto é, meu Deus, o que eu fiz? Você me beijou de volta, Ana Clara disse, ainda tonta com a sensação, com a descoberta de que beijar Amanda era completamente diferente de beijar qualquer outra pessoa antes. E não se atreva a se arrepender. Eu não me arrependo. A admissão saiu como um suspiro derrotado. Deveria, mas não me arrependo. E isso me apavora, Ana Clara, porque eu preciso ser capaz de te ajudar, de te tirar daqui. E se eu perder minha objetividade, se alguém descobrir sobre isto, ninguém vai descobrir. Você não pode prometer isso. Há câmeras nos corredores. Os enfermeiros fazem rondas. E se alguém entrar? Se alguém perceber a forma como olho para você? Ana Clara tocou o rosto de Amanda novamente, forçando-a a manter contato visual. Então, vamos ter cuidado. Mas não me peça para fingir que isto não aconteceu. Não me peça para esquecer como é estar nos seus braços. Amanda fechou os olhos, claramente torturada. Quando os abriu novamente, havia uma determinação neles que não estava lá antes. Tudo bem, mas precisamos estabelecer limites. Nesta sala, você é minha paciente. Faço o meu trabalho. Te ajudo a sair daqui. E depois, ela fez uma pausa mordendo o lábio. Depois, quando você estiver livre, quando não houver mais essa dinâmica de poder entre nós, então podemos explorar o que isto é. Isso pode levar semanas, meses. Eu sei. E cada segundo vai ser uma tortura. Mas é a única forma de fazermos isso certo, de protegermos ambas. Amanda se afastou relutantemente, colocando uma distância física entre elas que parecia intransponível. Por favor, Ana Clara, eu preciso que você entenda.
Eu quero você. Deus, eu quero você, de uma forma que não devia ser possível para alguém que conhecia há apenas 2 semanas. Mas mais. Do que isso, eu preciso te proteger. E neste momento, proteger você significa proteger minha posição aqui, minha capacidade de te ajudar. Ana Clara odiava a lógica daquilo, mas não podia negá-la. Está bem, nós esperamos. Mas Amanda? Ela esperou até ter toda a atenção da outra mulher. Não se afaste de mim completamente. Não finja que não sente o que sente. Eu não aguentaria. Nunca, Amanda prometeu. E o peso daquela promessa pairou no ar entre elas, sólido e real. Agora vamos focar no que é importante. Consegui contato com um advogado, alguém que doutora Silvana me recomendou. Ele está investigando as finanças de Rodrigo, procurando por irregularidades. E eu estou documentando meticulosamente cada sessão nossa, provando sua plena sanidade. Vamos te tirar daqui, Ana. Clara, eu juro. Ana Clara acreditou nela. Como não acreditar, quando via a determinação ardendo naqueles olhos escuros, quando ainda podia sentir o gosto de Amanda em seus lábios? À noite, deitada em sua cama estreita olhando para o teto branco, Ana Clara levou os dedos aos lábios, revivendo cada segundo daquele beijo. Era estranho, pensou, como a vida podia mudar tão drasticamente em questão de dias. 2 semanas atrás, ela achava que conhecia seu caminho, um casamento que parecia sólido, uma vida confortável, um futuro previsível. Então tudo desmoronara, revelando-se uma mentira cuidadosamente construída. E agora, presa em uma clínica psiquiátrica, rotulada como louca, ela encontrara algo que nunca soubera que estava procurando. Amanda era tudo que Rodrigo nunca fora: genuína, forte, ferozmente protetora. E pela primeira vez na vida, Ana Clara entendia o que significava ser vista verdadeiramente, ser desejada não apesar de suas falhas, mas incluindo-as, ser amada, porque era amor, não é? Ou o potencial dele, pelo menos, por alguém que não queria moldar ou mudar, mas simplesmente estar com ela. Enquanto o sono finalmente a levava, Ana Clara se permitiu um pequeno sorriso. Rodrigo achava que a destruíra, achava que a trancafiara e jogara fora a chave. Mas ele não contava com Amanda, não contava com a força que Ana Clara descobriria em si mesma. E quando finalmente saísse dali, e sairia, ela garantiria que ele pagasse por cada mentira, cada traição, cada momento de desespero que a forçara a sentir. Mas mais importante que a vingança era a promessa sussurrada no calor daquele beijo. Um futuro onde ela poderia ser livre. Livre para escolher. Livre para amar. Livre para ser ela mesma. E talvez, livre para estar com Amanda. A 3ª semana na clínica Renascer trouxe mudanças sutis que Ana Clara foi a primeira a notar. O uniforme azul claro, que antes parecia uma sentença, agora era apenas roupa. Os corredores brancos que a sufocavam tornaram-se apenas espaços a atravessar entre um ponto e outro. A rotina opressiva transformou-se em estrutura, e dentro dessa estrutura ela encontrou brechas por onde respirar. Mas a mudança mais significativa era interna. Havia uma centelha dentro dela que não existia antes, ou talvez sempre existira, mas fora sufocada pelos anos de casamento com Rodrigo, pelo papel que aprendera a representar de esposa complacente, de mulher que fazia vista grossa às bandeiras vermelhas em troca de segurança e conforto. Amanda acendera aquela centelha, e agora ela ardia constante, aquecendo-a por dentro mesmo nos momentos mais difíceis. As sessões de terapia continuavam sendo o ponto alto de seus dias, mas agora eram diferentes. Amanda mantinha sua palavra. Durante aquelas horas, ela era profissional, focada, dedicada a construir o caso pela sanidade de Ana Clara. Mas havia momentos, olhares que duravam 1 segundo a mais, dedos que se tocavam ao passar um documento, sorrisos que carregavam promessas silenciosas, que lembravam, ambas do que existia sob a superfície. Como você está dormindo? Amanda perguntou em uma tarde de sexta-feira, folheando suas anotações. 3 semanas haviam se passado desde o beijo. 3 semanas de proximidade cuidadosamente controlada, que deixavam Ana Clara tanto frustrada quanto estranhamente exultante. Melhor, Ana Clara respondeu honestamente. Os pesadelos diminuíram. E as sessões em grupo? Ouvi dizer que você tem participado ativamente. Siga o seu conselho. Cooperativa, mas não excessivamente dócil. Mostre melhora gradual.
Ana Clara se recostou na poltrona, observando Amanda. Hoje, ela usava um vestido azul marinho que abraçava suas curvas sutilmente, e Ana Clara teve que fazer um esforço consciente para manter os olhos no rosto dela. Dr. Mendes parece satisfeito com meu progresso. Dr. Mendes é um idiota que assina o que mandam ele assinar, se o pagamento for adequado. A amargura na voz de Amanda era rara e reveladora. Mas ele também é o diretor desta clínica, então precisamos mantê-lo feliz enquanto trabalho nos bastidores. Como está indo a investigação? Amanda se levantou, caminhando até a janela. De costas, com a luz do sol desenhando sua silhueta, ela parecia uma figura saída de um sonho. Meu advogado encontrou irregularidades nas transferências. Rodrigo foi cuidadoso, mas não perfeito. Há um rastro, tênue, mas existe. E ele está reunindo depoimentos de funcionários do banco que podem ter sido pressionados a facilitar as transações. Ela se virou, e seus olhos encontraram os de Ana Clara com uma intensidade que fez o ar parecer mais denso. Mas isso leva tempo, e enquanto isso você está presa aqui, e eu estou enlouquecendo. Amanda! Ana Clara disse suavemente, colocando-se de pé. Elas haviam concordado com limites, mas às vezes os limites precisavam ser testados. Você está fazendo tudo certo. Mais do que certo. Você está salvando minha vida. Não é suficiente. Amanda esfregou o rosto com as mãos. Um gesto de frustração tão humano que fez o coração de Ana Clara doer. Você deveria estar livre. Deveria estar reconstruindo sua vida, não trancafiada neste lugar horrível. E eu deveria estar. Eu deveria poder te tocar sem medo, te beijar sem olhar por cima do ombro, te levar para jantar como uma pessoa normal faria com alguém que... Ela parou abruptamente, como se tivesse dito demais. Com alguém que o quê? Ana Clara pressionou, dando um passo em direção a Amanda. Com alguém de quem está se apaixonando. As palavras saíram em um sussurro tenso, como uma confissão arrancada contra a vontade. Meu Deus, Ana Clara, eu sei que é cedo demais, sei que não faz sentido, que há 1000 razões pelas quais isto é uma péssima ideia, mas eu não consigo parar de pensar em você, em como você ri quando algo te diverte, em como seus olhos brilham quando você fala sobre os livros que ama, em como você é corajosa e forte mesmo quando acha que está quebrada. E eu quero... O quê? Ana Clara estava agora diante dela, tão próxima que podia sentir o calor radiando do corpo de Amanda. O que você quer? Os olhos de Amanda escureceram. Tudo. Eu quero tudo com você. E isso me apavora porque eu não faço isso. Não me apaixono em 3 semanas. Não quebro regras. Não coloco minha carreira em risco. Mas com você, eu faria todas essas coisas. O coração de Ana Clara estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que Amanda podia ouvi-lo. Então faça. Ana Clara, a porta está trancada. Você sempre tranca a porta durante nossas sessões. E as janelas são altas o suficiente que ninguém pode ver. Então me beije, Amanda. Me beije e me diga que isto é real. Que não estou imaginando esta conexão entre nós. Você não está imaginando, Amanda disse, sua voz rouca. Deus me ajude. Você não está imaginando nada. E então, ela fechou a distância entre elas, suas mãos entrelaçando no cabelo de Ana Clara, puxando-a para um beijo que era fome e desespero e promessa, tudo ao mesmo tempo. Ana Clara se derreteu contra ela, seus braços envolvendo a cintura de Amanda, seus dedos se agarrando ao tecido de seu vestido, como se ela fosse desaparecer, se Ana Clara não a segurasse firme o suficiente. O beijo era diferente do primeiro, mais profundo, mais urgente, carregado com 3 semanas de contenção e desejo negado. Amanda a empurrou suavemente contra a parede ao lado da janela, seu corpo pressionando-se contra o de Ana Clara de uma forma que fez estrelas explodirem por trás de suas pálpebras fechadas. Deus, eu senti tanta falta disto, Amanda murmurou contra seus lábios, beijando o canto de sua boca, sua mandíbula, descendo pelo pescoço de Ana Clara em uma trilha de fogo. Tanta falta de você. Ana Clara inclinou a cabeça para trás, dando a Amanda mais acesso, seus dedos se enroscando no cabelo sedoso e escuro. Eu pensei que ia morrer se você não me tocasse logo. Amanda riu baixinho contra sua pele, o som vibrando através de Ana Clara. Dramática, mas então ela voltou a beijá-la, e não havia nada de humor no beijo, apenas necessidade crua e não disfarçada. Suas mãos desceram pelos ombros de Ana Clara, pelas curvas de seu corpo, parando na cintura e puxando-a mais perto ainda.
Ana Clara podia sentir cada centímetro de Amanda pressionada contra ela. A curva de seus seios, a firmeza de suas coxas, o calor que irradiava dela como um sol privado. Era embriagante, avassalador e completamente diferente de qualquer experiência que Ana Clara já tivera. Com Rodrigo, o sexo sempre fora mecânico, performático, focado nele. Isto era uma conversação, um diálogo de toques e suspiros e pequenos sons de prazer que faziam seu sangue ferver. As mãos de Amanda deslizaram sob a barra da blusa de Ana Clara, dedos traçando padrões na pele sensível de sua cintura, e Ana Clara gemeu contra seus lábios. Amanda congelou imediatamente. Muito longe? Ela perguntou, seus olhos procurando os de Ana Clara, pupilas dilatadas com desejo, mas também com preocupação genuína. Não suficientemente longe, Ana Clara confessou, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. Mas você está certa. Não aqui, não agora. Quando você sair, Amanda concordou, descansando a testa contra a de Ana Clara, ambas respirando pesadamente. Vou te levar para jantar. Um lugar bonito, com velas e vinho e toda a maldita serenata. Vou te cortejar adequadamente, como você merece ser cortejada. E então, ela sorriu, um sorriso lento e promissor que fez o estômago de Ana Clara dar cambalhotas. Então vou te levar para minha casa e te fazer sentir coisas que você nunca soube que podia sentir. Amanda Carvalho, você está me seduzindo? Completamente, desavergonhadamente. Amanda roubou outro beijo rápido antes de se afastar, alisando o vestido e o cabelo, tentando recuperar alguma aparência de profissionalismo. Mas agora preciso te contar algo importante. Algo que vai acelerar todo este processo. Ana Clara, ainda tonta de desejo, forçou-se a focar. O quê? Rodrigo cometeu um erro. Um erro grande. Amanda voltou para sua mesa, pegando uma pasta que Ana Clara não tinha visto antes. Ele submeteu um novo pedido ao juiz esta semana, solicitando que sua internação fosse estendida indefinidamente. Mas para fazer isso, ele precisava fornecer justificativas atualizadas, relatórios de comportamento, avaliações psiquiátricas recentes. E os relatórios que ele apresentou não correspondem aos meus registros oficiais. Alguém, provavelmente Dr. Mendes a pedido de Rodrigo, falsificou documentos alegando que você teve episódios psicóticos violentos nos últimos dias. Alucinações, tentativas de autolesão, agressão verbal a funcionários. Amanda abriu a pasta, mostrando papéis a Ana Clara. Mas eu tenho vídeos de todas as nossas sessões. Tenho relatórios diários dos enfermeiros que não foram corrompidos. Tenho registros de medicação mostrando que você está estável e cooperativa. Em resumo, eu tenho prova de que Rodrigo está cometendo fraude judicial. Ana Clara sentiu algo se acender em seu peito. Não era exatamente esperança, ainda não, mas era próximo. O que isso significa? Significa que podemos usar isto contra ele. Meu advogado já protocolou uma moção de emergência contestando a internação. Temos uma audiência marcada para segunda-feira, 3 dias. O juiz vai querer ver provas e eu vou apresentar tudo. Não apenas a evidência da sua sanidade, mas também a prova de que Rodrigo manipulou o sistema. Se tivermos sorte, isto abrirá portas para investigar o resto. As transferências bancárias, o roubo da sua herança, tudo. Segunda-feira, Ana Clara repetiu quase sem acreditar. 3 dias. 3 dias, Amanda confirmou. Ela se aproximou novamente, pegando as mãos de Ana Clara nas suas. Mas preciso te preparar para o que pode acontecer. Rodrigo vai lutar. Ele vai contratar os melhores advogados que o dinheiro pode comprar. O seu dinheiro, ironicamente. Vai tentar desacreditar meus laudos, questionar minha competência. Talvez até sugerir que temos uma relação inadequada. Temos, Ana Clara apontou. Sim, mas ninguém pode provar isso. E, tecnicamente, nossa relação romântica ainda não começou. Não de forma física, além de alguns beijos. O que está absolutamente dentro dos limites éticos em termos de... Amanda suspirou. Estou me fazendo de advogada do diabo aqui. O ponto é que precisamos ser cuidadosas. Nestes próximos 3 dias, nenhum contato físico. Nada que possa ser usado contra nós. Ana Clara odiava a lógica disso, mas entendia. Está bem. 3 dias. Eu posso aguentar 3 dias. E depois, Amanda disse, levando a mão de Ana Clara aos lábios e beijando seus nós dos dedos suavemente. Um gesto tão íntimo e terno que fez lágrimas brotarem nos olhos de Ana Clara. Depois,
Você vai estar livre e eu vou poder te amar da forma que quero te amar. Sem segredos, sem medo, apenas nós. Naquela noite, Ana Clara mal conseguiu dormir. A perspectiva da liberdade, real, tangível, apenas 3 dias de distância, era embriagante. Mas mais que isso era a promessa nos olhos de Amanda, a certeza de que não estava enfrentando isto sozinha, de que alguém a via, acreditava nela, lutava por ela. Ela pensou em Rodrigo, em como ele devia estar confiante de que ganhara, de que aprendera onde ela não podia machucá-lo ou expô-lo. Pensou no choque que seria para ele quando descobrisse que subestimara não apenas Ana Clara, mas também a mulher que se tornara sua aliada mais feroz. E ela pensou em Amanda, em seus beijos de dar vertigem, em suas mãos firmes e gentis, na forma como ela olhava para Ana Clara como se ela fosse preciosa, importante, digna de ser protegida e desejada. Era estranho, Ana Clara pensou, como o pior momento de sua vida também continha o melhor. Como em meio às trevas e traição, ela encontrara algo puro e verdadeiro e absolutamente transformador. Enquanto o sono finalmente a levava, Ana Clara sussurrou uma promessa para o universo, ou talvez apenas para si mesma. Segura firme, Amanda. Estou chegando. E quando sair daqui, vou te mostrar exatamente o quanto você significa para mim. 3 dias. Apenas 3 dias separavam-na da liberdade e do começo de algo que ela suspeitava seria a maior aventura de sua vida. A manhã de segunda-feira amanheceu cinzenta, com nuvens pesadas ameaçando chuva. Ana Clara acordou antes da campainha, o coração já acelerado com uma mistura de ansiedade e excitação. Hoje era o dia. Hoje ela sairia deste lugar. Ou... não. Ela se forçou a acreditar. Não havia ou. Amanda tinha um plano. Amanda tinha provas. Isto ia funcionar. Às 8 da manhã, uma enfermeira que Ana Clara não reconhecia apareceu em sua porta com roupas civis, calças pretas, uma blusa branca simples, um blazer cinza. Para a audiência, a mulher explicou sucintamente. Vista-se. Alguém virá buscá-la em 15 minutos. Quando Ana Clara emergiu do pequeno banheiro anexo a seu quarto, vestida como uma pessoa real pela primeira vez em semanas, sentiu uma transformação se completar. Não era mais a paciente psiquiátrica de uniforme azul. Era Ana Clara Santos. Sobrevivente, lutadora, mulher prestes a reclamar sua vida de volta. Amanda estava esperando no corredor, e o olhar que trocaram foi elétrico. Amanda também estava vestida para impressionar. Um terno preto impecavelmente cortado que enfatizava sua figura, saltos que adicionavam alguns centímetros à sua altura já imponente, cabelo preso em um coque elegante que expunha a linha graciosa de seu pescoço. Ela estava carregando uma maleta de couro repleta de documentos, e havia uma determinação feroz em seus olhos, que fez Ana Clara se apaixonar um pouco mais. Pronta? Amanda perguntou, sua voz profissional, mas seus olhos dizendo tudo que suas palavras não podiam. Pronta, Ana Clara confirmou. O tribunal era um prédio imponente de pedra no centro da cidade, com colunas dramáticas e degraus largos que Ana Clara subiu com Amanda a seu lado. Havia um homem esperando por elas no hall, 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, terno impecável, expressão afiada de quem não perdia casos com frequência. Dr. Carvalho. Ele cumprimentou Amanda com um aceno de cabeça antes de se virar para Ana Clara. Senhora Santos, sou o Dr. Henrique Tavares, seu advogado. Temos muito a discutir e pouco tempo. Eles se reuniram em uma sala de conferências pequena. Dr. Tavares abriu sua própria maleta, retirando pilhas de documentos organizados meticulosamente. O caso é direto. Ele começou sem preâmbulos. Seu marido apresentou documentos fraudulentos ao tribunal, alegando episódios psicóticos que não ocorreram. Doutora Carvalho tem evidências irrefutáveis contradizendo essas alegações. Além disso, meus investigadores encontraram irregularidades nas finanças dele, transferências que coincidem com a cronologia de seu casamento e a herança que você recebeu. O problema, ele fez uma pausa significativa, é que Rodrigo Santos é bem conectado. Ele tem juízes no bolso. Esta audiência é com a doutora Márcia Gonzalez, uma juíza íntegra, graças a Deus, mas ela vai ser meticulosa. Não podemos dar a ela nenhuma razão para duvidar de nós. Eu entendo, Ana Clara disse, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Bem, Rodrigo estará lá, obviamente, com seus próprios advogados. Eles vão tentar pintá-la como instável, perigosa,
incapaz de testemunhar em seu próprio favor. Você precisa manter a calma. Não importa o que digam. Responda apenas às perguntas que forem feitas. Mantenha contato visual com a juíza. E lembre-se, seus olhos encontraram os dela com intensidade. Você não é louca. Você é a vítima de um crime. Nunca esqueça isso. 15 minutos depois, Ana Clara se encontrou sentada em uma sala de audiência, revestida de madeira escura, com a juíza Márcia Gonzales, uma mulher de 60 e tantos anos com olhos penetrantes e uma expressão que não revelava nada, sentada em seu lugar elevado. Amanda estava sentada imediatamente atrás de Ana Clara, sua presença como uma âncora sólida, e do outro lado da sala, Rodrigo. Foi a primeira vez que Ana Clara o via desde a internação, e o impacto foi físico. Ele estava sentado confortavelmente, vestindo um terno caro, o cabelo perfeitamente penteado, uma expressão de preocupação falsa cuidadosamente arranjada em seu rosto bonito. Ao lado dele, estavam 2 advogados de aparência igualmente impecável. E quando os olhos de Rodrigo encontraram os de Ana Clara, havia um lampejo de algo. Raiva? Medo? Antes de ele compor sua máscara novamente. Bom dia, a juíza Gonzales começou, sua voz clara e autoritária. Estamos aqui para revisar o pedido de internação compulsória da senhora Ana Clara Santos, bem como contestações apresentadas por seu advogado, Dr. Henrique Tavares. Dr. Santos, ela se dirigiu a Rodrigo. Gostaria de começar com o senhor. Por favor, explique as circunstâncias que levaram à internação de sua esposa. Rodrigo se levantou. E Ana Clara teve que apertar os punhos para não tremer. Ele falou com uma voz cheia de preocupação simulada, pintando um retrato de um marido dedicado que lutara para ajudar uma esposa cada vez mais instável. Falou sobre mudanças de comportamento, paranoia, acusações infundadas. Eu a amo, ele disse, e Ana Clara sentiu bile subir em sua garganta. Mas ela precisa de ajuda. Ajuda profissional. Não é seguro para ela estar sozinha. E os documentos que o senhor apresentou? A juíza Gonzales disse, pegando uma pasta. Alegam que houve episódios recentes de comportamento violento durante a internação. Agressão a funcionários, tentativas de autolesão. É correto? Sim, excelência. Foi por isso que solicitei a extensão da internação. Entendo. Dr. Tavares, gostaria de responder? Dr. Tavares se levantou, e havia uma confiança predatória em seus movimentos. Gostaria, excelência. E gostaria de chamar minha primeira testemunha. Doutora Amanda Carvalho, psiquiatra responsável pelo tratamento da senhora Santos na clínica Renascer. Amanda se levantou e caminhou até o estrado com uma graça fluida. Foi juramentada e se sentou, suas costas eretas, seu olhar firme enquanto encarava a sala. Doutora Carvalho, Dr. Tavares começou. Poderia nos contar sobre o comportamento da senhora Santos durante sua internação? Certamente. Ana Clara Santos foi admitida sob meus cuidados há 3 semanas. Durante este período, conduzi sessões diárias com ela, além de monitorar seus relatórios de comportamento de enfermagem. Em nenhum momento ela demonstrou sinais de psicose, alucinações, delírios ou comportamento violento. Pelo contrário, ela tem sido cooperativa, racional e consistentemente orientada em tempo, espaço e pessoa. E os relatórios apresentados pelo Dr. Santos alegando episódios psicóticos? Amanda se virou para olhar diretamente para Rodrigo e havia gelo em seus olhos. São falsos, completamente fabricados. Tenho vídeo monitoramento de todas as sessões da senhora Santos, bem como relatórios assinados por enfermeiros que confirmam seu comportamento estável. Alguém, e tenho minhas suspeitas sobre quem, falsificou documentos para fazer parecer que ela estava piorando, quando nanês. Verdade, ela estava melhorando. Um murmúrio percorreu a sala. A juíza Gonzales levantou a mão, pedindo silêncio. Isso é uma alegação séria, doutora. E tenho provas sérias, excelência. Amanda gesticulou, e Dr. Tavares entregou à juíza uma pasta repleta de documentos, bem como um pendrive. Todos os vídeos das sessões estão neste dispositivo. Todos os relatórios de enfermagem originais, antes de serem alterados, estão nesta pasta. E tem os metadados provando quando os documentos falsos foram criados. Coincidem exatamente com o momento em que o Dr. Santos protocolou seu pedido de extensão. Ana Clara observou Rodrigo empalidecer. Seus advogados começaram a sussurrar urgentemente entre si. A juíza Gonzales estava examinando os documentos com uma expressão cada vez mais severa. Além disso, Amanda continuou,
sua voz ganhando força. Gostaria de apontar que a internação original da Sra. Santos foi baseada em laudos assinados por médicos que têm conexões financeiras com o Dr. Santos. Meus próprios investigadores descobriram transferências bancárias significativas para as contas desses médicos nas semanas anteriores à internação. Objeção! Um dos advogados de Rodrigo se levantou. Isso não é relevante para o caso em questão. Discordo, a juíza Gonzalez disse, sua voz cortante. É extremamente relevante se estamos lidando com uma internação fraudulenta. Continue, doutora Carvalho. Em minha opinião profissional, Amanda declarou, olhando diretamente para a juíza, Ana Clara Santos não apenas é sã, mas nunca deveria ter sido internada em primeiro lugar. Esta foi uma tentativa calculada de seu marido para isolá-la, desacreditá-la e mantê-la silenciada, enquanto ele consolidava o controle sobre os ativos dela. Isso é absurdo. Rodrigo explodiu, levantando-se. Esta mulher claramente tem um interesse pessoal. Dr. Santos, a juíza Gonzalez o interrompeu friamente. Sente-se, você terá sua oportunidade de responder. Ela se virou para Amanda. Doutora Carvalho, está sugerindo que o Dr. Santos cometeu fraude? Estou sugerindo exatamente isso, Excelência. E acredito que uma investigação completa de suas finanças revelaria muito mais. A juíza Gonzalez se recostou em sua cadeira, os dedos tamborilando pensativamente. Vou revisar estas evidências. Dr. Tavares, tem mais testemunhas? Apenas uma, Excelência. Gostaria de chamar a própria Ana Clara Santos. O coração de Ana Clara disparou enquanto ela se levantava e caminhava até o estrado. Seus joelhos tremiam ligeiramente, mas ela manteve a cabeça erguida. Foi juramentada e se sentou, forçando-se a respirar devagar, constante. Senhora Santos, Dr. Tavares começou gentilmente. Poderia nos contar em suas próprias palavras o que aconteceu? E Ana Clara falou. Contou sobre descobrir as transferências, sobre confrontar Rodrigo, sobre acordar e encontrar os homens de jaleco branco em sua porta. Contou sobre os 3 dias de terror na clínica antes de Amanda se tornar sua médica. Sua voz tremeu em alguns momentos, mas ela não desviou o olhar, mantendo contato visual com a juíza como o Dr. Tavares a instruíra. E seu comportamento durante a internação? A juíza Gonzalez perguntou. Eu estava assustada, confusa, mas nunca tive alucinações. Nunca tentei me machucar. Nunca agredi ninguém. Eu simplesmente tentei sobreviver, esperando que alguém finalmente me escutasse. Ana Clara respirou fundo. E então a doutora Carvalho me escutou. Ela foi a primeira pessoa que realmente me escutou. Os advogados de Rodrigo a interrogaram, tentando confundi-la, fazê-la contradizer-se, pintá-la como instável. Mas Ana Clara manteve-se firme, respondendo cada pergunta com clareza e calma. E quando finalmente foi dispensada e retornou a seu assento, sentiu Amanda apertar brevemente seu ombro. Um toque rápido, reconfortante, que ninguém mais notou. A audiência continuou por mais 2 horas, com testemunhos de enfermeiros da clínica, análises das evidências forenses dos documentos e, finalmente, um interrogatório devastador de Rodrigo por Dr. Tavares, que o deixou gaguejando e contradizendo suas próprias afirmações anteriores. Finalmente, a juíza Gonzalez bateu o martelo. Vou me retirar para revisar todas as evidências apresentadas. Retornaremos em 1 hora com minha decisão. Aquela hora foi a mais longa da vida de Ana Clara. Ela, Amanda e Dr. Tavares esperaram em uma sala de conferência, o silêncio pontuado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Ana Clara não comeu o sanduíche que alguém trouxe. Apenas bebeu água e tentou não olhar para o relógio a cada 5 segundos. Amanda se sentou ao seu lado, não tocando-a. Não na frente do advogado, mas tão próxima que Ana Clara podia sentir o calor de seu corpo. Você foi incrível, Amanda murmurou em voz baixa, tão forte. Eu estava apavorada. Eu sei, mas não demonstrou, e isso importa. Quando finalmente foram chamados de volta à sala, Ana Clara sentiu como se estivesse caminhando para o cadafalso. A juíza Gonzalez estava em seu lugar, sua expressão severa, mas não impiedosa. Depois de revisar cuidadosamente todas as evidências apresentadas, ela começou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Chego às seguintes conclusões. Primeiro, os documentos apresentados pelo Dr. Rodrigo Santos alegando episódios psicóticos recentes da senhora Ana Clara Santos são fraudulentos. As evidências forenses são irrefutáveis. Segundo,
Há evidências substanciais de que a internação original foi baseada em laudos médicos obtidos de forma questionável, possivelmente através de coerção financeira. Terceiro, ela olhou diretamente para Rodrigo, que estava pálido e rígido. Há indicações sérias de má conduta financeira que merecem investigação criminal separada. Ana Clara mal conseguia respirar. Portanto, ordeno a liberação imediata de Ana Clara Santos da Clínica Renascer. A ordem de internação compulsória é anulada. Além disso, estou emitindo uma ordem de restrição temporária impedindo o Dr. Rodrigo Santos de contatar ou se aproximar de sua esposa até que uma audiência completa sobre o divórcio e as questões financeiras possa ser realizada. E ela se inclinou para a frente, sua voz ficando mais dura. Estou encaminhando este caso ao Ministério Público para investigação de fraude, falsificação de documentos e possivelmente desvio de fundos. Dr. Santos, o senhor pode considerar-se em sérios problemas legais. O martelo desceu com um estrondo final. Ana Clara sentiu seus joelhos cederem. Mãos fortes a ampararam. Amanda a segurava, a sustentava, enquanto o mundo girava ao redor dela. Livre. Ela estava livre. Depois de 3 semanas no inferno, ela estava finalmente, realmente livre. Vamos sair daqui, Amanda murmurou em seu ouvido, guiando-a suavemente para fora da sala enquanto o Dr. Tavares lidava com a papelada. Rodrigo estava sendo cercado por seus advogados, seu rosto uma máscara de raiva e medo. Mas Ana Clara não se importava. Ela não precisava olhar para ele nunca mais. Do lado de fora do tribunal, a chuva que ameaçara a manhã inteira finalmente começou a cair. Gotas pesadas que lavavam as ruas, limpando a cidade. Ana Clara ergueu o rosto para o céu, deixando a água fria escorrer por sua pele, e começou a rir. Um som alto, selvagem, cheio de alívio e triunfo, e pura alegria incontrolável. Amanda estava ao seu lado, também molhando-se sob a chuva, sorrindo aquele sorriso devastador que fazia o coração de Ana Clara cambalear. Livre, Ana Clara disse, pegando as mãos de Amanda nas suas, não se importando com quem pudesse ver. Estou livre. Está livre, Amanda confirmou. E então, ali mesmo nos degraus do tribunal, sob a chuva e os olhos de estranhos, ela puxou Ana Clara para um beijo. Profundo, celebratório, declarativo. Um beijo que dizia ao mundo que elas não se importavam mais com regras ou aparências, ou o que qualquer pessoa pensasse. Quando finalmente se separaram, ambas respirando pesadamente, molhadas até os ossos mais radiantes, Amanda disse: Agora, sobre aquele jantar que prometi? Depois, Ana Clara disse, surpreendendo a si mesma. Jantar pode esperar. Agora me leva para sua casa, Amanda. Me mostre tudo o que você prometeu. Os olhos de Amanda escureceram com desejo. Tem certeza? Você passou por muito hoje. Podemos ir devagar. Eu não quero ir devagar. Eu quero você. Agora. Por favor. Então, Amanda disse, pegando as chaves do carro no bolso. Vamos embora daqui. O apartamento de Amanda ficava em um bairro tranquilo, em um edifício moderno de vidro e aço que contrastava com a arquitetura colonial do centro da cidade. Elas fizeram o trajeto em silêncio, mas era um silêncio carregado de antecipação, de promessas prestes a se cumprir. Ana Clara observava o perfil de Amanda enquanto ela dirigia, a linha firme de sua mandíbula, a forma como seus dedos envolviam o volante, a concentração em seus olhos. Quando finalmente entraram no apartamento, um espaço amplo com janelas do chão ao teto, decoração minimalista mas acolhedora, tons de cinza e branco pontuados por plantas e obras de arte abstratas, Ana Clara sentiu uma última onda de nervosismo. Não porque tivesse dúvidas sobre o que queria, mas porque isto era real, finalmente, devastadoramente real. Amanda fechou a porta e se virou, encostando-se nela, simplesmente observando Ana Clara. Ainda está chovendo, ela disse suavemente. Você está encharcada. Deixe-me pegar uma toalha, roupas secas. Amanda, sim, pare de tentar ser cavalheiresca e me beije. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Amanda. Sim, senhora. E então ela estava em movimento, fechando a distância entre elas em 3 passos longos, suas mãos entrelaçando no cabelo molhado de Ana Clara, puxando-a para um beijo que incendiou cada terminação nervosa. Desta vez, não havia hesitação, nenhum pensamento sobre regras ou consequências. Havia apenas elas duas, Amanda e Ana Clara, mulher e mulher, desejo e necessidade,
E 3 semanas de contenção finalmente liberadas. Elas tropeçaram pelo corredor, ainda se beijando, mãos explorando, puxando roupas molhadas, deixando um rastro de tecido pelo caminho. O quarto de Amanda era espaçoso, dominado por uma cama enorme com lençóis brancos crisp. A luz cinzenta da tarde chuvosa entrava pelas janelas, banhando tudo em tons suaves e etéreos. Amanda empurrou Ana Clara suavemente contra a cama, seguindo-a para baixo, seu corpo cobrindo o dela em uma linha perfeita de calor e pressão. "Você é tão linda", Amanda murmurou, seus dedos traçando a linha do rosto de Ana Clara, descendo por seu pescoço, mais abaixo ainda. "Tão incrivelmente linda. E toda minha, toda sua", Ana Clara confirmou, arqueando-se contra o toque de Amanda. "Sempre." O que se seguiu foi uma revelação. Amanda era atenta, generosa, intuitiva de formas que fizeram Ana Clara perceber que nunca realmente conhecera intimidade antes. Cada toque era uma pergunta e uma resposta, cada beijo uma descoberta. Amanda aprendeu seu corpo como se fosse um mapa precioso, encontrando lugares que faziam Ana Clara ofegar e gemer, e dizer seu nome como uma prece. E quando finalmente, inevitavelmente, Ana Clara se desfez sob as mãos e boca de Amanda, foi como renascer. Ondas de prazer a varreram, tão intensas que lágrimas escorreram por suas têmporas, e Amanda as beijou, segurando-a enquanto ela tremia e se recuperava. "Eu te amo", Ana Clara ouviu-se dizer, as palavras escapando sem planejamento, mas carregadas de verdade absoluta. "Deus, Amanda, eu te amo tanto." Amanda congelou por um momento, seus olhos procurando os de Ana Clara, vulneráveis de uma forma que ela raramente permitia. "Você tem certeza? Não é apenas gratidão, ou o momento, ou... é amor", Ana Clara disse firmemente, virando-as para que pudesse olhar diretamente nos olhos de Amanda. "Eu sei a diferença, e sei o que sinto por você. Você salvou minha vida, sim. Mas mais que isso, você me mostrou o que significa ser vista, ser valorizada, ser desejada por quem eu realmente sou. Então sim, eu tenho certeza. Eu te amo." Um sorriso quebrou o rosto de Amanda. Não o sorriso profissional ou o sorriso sedutor que Ana Clara conhecia, mas algo mais vulnerável, mais real. "Eu também te amo. Desde aquele primeiro dia, eu acho. Quando você entrou no meu escritório e olhou para mim como se eu fosse a última esperança, e eu soube que faria qualquer coisa, para te ajudar." Elas se beijaram novamente, mais devagar desta vez, saboreando, memorizando. E então foi a vez de Ana Clara explorar, aprender o corpo de Amanda, descobrir o que a fazia suspirar e tremer. Era novo para ela. Ela nunca estivera com uma mulher antes, mas era também a coisa mais natural do mundo, como se seus corpos tivessem sido feitos para se encaixar exatamente assim. Horas depois, entrelaçadas nos lençóis bagunçados, ouvindo a chuva continuar a cair lá fora, Ana Clara sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Paz completa, profunda, que vinha de estar exatamente onde deveria estar. "O que acontece agora?" ela perguntou, traçando padrões preguiçosos no braço de Amanda. "Agora", Amanda disse, beijando o topo de sua cabeça. "Você descansa, se recupera, e quando estiver pronta, lutamos. O processo de divórcio vai ser brutal. Recuperar seu dinheiro vai levar tempo. Rodrigo vai tentar tornar tudo difícil. Mas eu tenho você. Você tem a mim, sempre." Amanda se inclinou para olhar nos olhos de Ana Clara. "E não vou a lugar nenhum. Vamos enfrentar tudo isso juntas. O divórcio, os processos legais, a reconstrução da sua vida. Juntas. Juntas", Ana Clara repetiu, e a palavra soou como um voto, uma promessa, um futuro. Do lado de fora, a chuva finalmente começou a diminuir, dando lugar a um céu que se abria lentamente, revelando pedaços de azul entre as nuvens cinzentas. Era um começo, um recomeço, e pela primeira vez em sua vida, Ana Clara sentia que estava no caminho certo. Não porque alguém lhe dissera para estar, não porque fosse o esperado ou o seguro, mas porque escolhera isso. Escolhera Amanda. Escolhera lutar. Escolhera a si mesma. "Sabe o que é engraçado?" Ana Clara disse de repente. "O quê?" "Rodrigo achava que me destruindo ele ganharia tudo. Mas na verdade ele me libertou. Se não fosse por ele me trancar naquela clínica, eu nunca teria te conhecido. Nunca teria descoberto que podia ser isto." Ela gesticulou entre elas. Forte, corajosa.
capaz de amar de verdade. Amanda sorriu. Então, em um sentido muito estranho e contorcido, deveríamos agradecê-lo? Absolutamente não. Vamos destruí-lo legalmente e tomar de volta cada centavo que ele roubou. Esse é o espírito. Amanda riu, o som rico e genuíno. Minha guerreira feroz. Nossa guerreira feroz, Ana Clara corrigiu. Porque agora somos nós, lembra? Nós. Amanda concordou, selando a palavra com um beijo. Para sempre, se você me aceitar. E ali, envolvida nos braços da mulher que amava, ouvindo a promessa de para sempre ecoar entre elas, Ana Clara soube que tinha encontrado seu lar. Não um lugar, mas uma pessoa. Não segurança fabricada, mas amor verdadeiro. E valia cada segundo de sofrimento que a trouxera até aqui. O futuro ainda guardava batalhas, processos judiciais, reconstrução financeira, cicatrizes emocionais a serem curadas. Mas pela primeira vez, Ana Clara não enfrentaria essas batalhas sozinha. Ela tinha a Amanda, e isso fazia toda a diferença do mundo. 6 meses se passaram como um turbilhão de atividade legal, emocional e pessoal. O processo contra Rodrigo se desenrolou exatamente como Amanda previra. Brutal, prolongado, cheio de tentativas de intimidação e manipulação. Mas desta vez, Ana Clara não estava sozinha e desprotegida. Ela tinha Dr. Tavares, que se revelou um adversário implacável no tribunal. Tinha Amanda, que permaneceu ao seu lado em cada audiência, cada depoimento, cada momento difícil. E mais importante, ela tinha a si mesma, uma versão mais forte, mais confiante de quem sempre fora capaz de ser. A investigação do Ministério Público revelou uma rede de corrupção muito maior do que qualquer um imaginara. Rodrigo não havia roubado apenas de Ana Clara. Ele tinha outras vítimas, outros esquemas, uma trilha de destruição financeira que se estendia por anos. Quando tudo veio à tona, a sentença foi severa: 10 anos de prisão por fraude, falsificação de documentos e roubo qualificado. E a ordem judicial de devolver cada centavo que roubara de Ana Clara. Mais danos morais que triplicaram o valor. Ana Clara estava na sala do tribunal quando a sentença foi lida, Amanda segurando sua mão sob a mesa. Ela observou Rodrigo ser levado algemado, seu rosto uma máscara de raiva impotente, e sentiu nada. Não triunfo, não satisfação, apenas uma indiferença fria. Ele não merecia nem mesmo seu ódio. Era simplesmente irrelevante agora. Acabou. Amanda murmurou quando saíram do tribunal para um dia ensolarado de primavera. Finalmente acabou. Acabou. Ana Clara concordou. E então, com um sorriso crescendo em seu rosto. E agora, começa. Com as finanças restauradas e o divórcio finalizado, Ana Clara se viu em uma posição que nunca imaginara, completamente livre para construir a vida que quisesse. E ela sabia exatamente o que queria. Primeiro, ela investiu em causas que importavam. Abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica, organizações de apoio legal para pessoas presas injustamente em clínicas psiquiátricas, programas de educação financeira para mulheres. Usou sua história, dolorosa como era, para ajudar outras pessoas que passavam por situações similares. Segundo, ela voltou a estudar. Sempre fora apaixonada por literatura, mas abandonara o sonho de fazer mestrado quando casou com Rodrigo. Agora, matriculou-se em um programa de pós-graduação, perdendo-se alegremente em livros e discussões sobre narrativa e significado. E terceiro, o mais importante, ela construiu uma vida com Amanda. Não foi perfeito desde o início. Houve ajustes, discussões sobre limites e espaço pessoal, e como mesclar duas vidas que haviam sido vividas independentemente por tanto tempo. Ana Clara tinha pesadelos ocasionais sobre a clínica, momentos de pânico quando se sentia presa ou impotente. Amanda tinha seus próprios demônios, cicatrizes de seu casamento anterior, que às vezes a faziam recuar quando as coisas ficavam muito intensas. Mas elas trabalharam nisso, juntas, com honestidade brutal e amor paciente, e a determinação compartilhada de não replicar os erros de seus relacionamentos passados. Foi em uma noite de outubro, exatamente 8 meses depois daquele beijo na chuva nos degraus do tribunal, que Amanda preparou algo especial. Ela cozinhou o jantar favorito de Ana Clara, risoto de cogumelos com vinho branco, e colocou velas por todo o apartamento que agora compartilhavam oficialmente. Música suave tocava no fundo, e quando Ana Clara chegou em casa depois de um dia na universidade,
Encontrou Amanda esperando com um sorriso nervoso que era completamente adorável. O que é tudo isso? Ana Clara perguntou, deixando sua mochila cair no chão. Um jantar. O jantar que prometi te levar há 8 meses. Amanda, você cozinha para mim toda semana. Eu sei, mas este é especial. Amanda pegou a mão de Ana Clara, conduzindo-a até a mesa lindamente arrumada. Sente-se. Deixe-me cuidar de você hoje à noite. O jantar foi perfeito. Cada mordida uma explosão de sabor. Cada taça de vinho um complemento ideal. Elas conversaram sobre tudo e nada, rindo das pequenas coisas engraçadas que aconteceram durante o dia, compartilhando pensamentos sobre livros e pacientes e planos futuros. E então, quando terminaram a sobremesa, um tiramisu que Amanda fizera do zero, Amanda se levantou e caminhou até o lado de Ana Clara da mesa. E para total choque de Ana Clara, ela ajoelhou. Amanda, o que você está... Deixe-me falar, Amanda pediu, e sua voz estava tremendo ligeiramente, mas seus olhos eram firmes. Ana Clara, nos últimos 8 meses, você transformou minha vida de formas que eu nem sabia serem possíveis. Você me ensinou que é possível confiar novamente, amar novamente, acreditar em futuros felizes. Você me faz rir todos os dias, me desafia a ser melhor, me faz sentir vista e apreciada e absolutamente essencial. E eu não quero passar um único dia sem você ao meu lado. Com mãos ligeiramente trêmulas, ela abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um anel simples, mas lindo, ouro branco com uma única pedra azul no centro. Então, Ana Clara Santos, você faria a enorme honra de se casar comigo? Ana Clara estava chorando antes mesmo de perceber, lágrimas de pura alegria escorrendo por suas bochechas. Sim, ela disse, sua voz quebrada pela emoção. Sim, sim, 1000 vezes sim. Amanda deslizou o anel em seu dedo. Se encaixou perfeitamente, como se sempre pertencesse ali. E então puxou Ana Clara para um beijo que tinha gosto de lágrimas e promessas, e cada sonho feliz que qualquer uma delas já tivera. Eu te amo, Amanda murmurou contra seus lábios. Tanto, tão incrivelmente. Eu te amo também, mais do que palavras podem expressar. Elas ficaram ali por longos momentos, simplesmente se abraçando, deixando a magnitude do que acabara de acontecer se assentar. E então, Ana Clara começou a rir. Aquela risada selvagem e alegre que Amanda amava tanto. O que é engraçado? Amanda perguntou sorrindo. Eu estava apenas pensando. Há 1 ano, eu estava em um casamento falso com um homem que me traiu e me trancou em uma clínica psiquiátrica. E agora estou noiva da mulher mais incrível do mundo, começando uma vida completamente nova. É como se minha vida real só tivesse começado quando tudo desmoronou. Às vezes, Amanda disse pensativamente, precisamos nos quebrar completamente para descobrir quem realmente somos, quem podemos ser quando paramos de viver pelas expectativas dos outros. Você acha que eu sempre soube, no fundo, que não era para estar com um homem? Amanda considerou cuidadosamente. Eu acho que você sabia que algo não estava certo, mas nossa sociedade nos ensina a ignorar esses sinais, a nos encaixar em moldes que nunca foram feitos para nós. Não há vergonha em levar tempo para descobrir quem você é. E você sempre soube? Um sorriso triste tocou os lábios de Amanda. Eu suspeitava, mas meu casamento com Rafael foi em parte porque eu estava tentando provar que estava normal, que podia fazer funcionar. Levou anos de infelicidade para eu finalmente aceitar minha verdade. E então, depois do divórcio, enterrei-me no trabalho porque era mais seguro que arriscar meu coração novamente. E agora? Agora, eu tenho você. E tudo valeu a pena. Cada momento difícil, cada lágrima, cada medo, porque me trouxe até aqui, até nós. Ana Clara beijou-a novamente, profundamente, agradecida. Quando você quer casar? Não precisa ser logo. Podemos levar o tempo que você precisar para... Primavera. Ana Clara interrompeu decisivamente. Quero me casar com você na primavera. Algo pequeno. Apenas pessoas próximas. Talvez em um jardim com flores por toda parte. E eu quero usar um vestido branco, e você pode usar um terno impecável. E vamos dançar sob as estrelas e será perfeito porque será nosso. Os olhos de Amanda brilhavam. Isso parece absolutamente perfeito. E foi. 6 meses depois, em um dia de outubro incrivelmente bonito,
Ana Clara e Amanda se casaram em um jardim botânico exuberante, cercadas por 50 de seus amigos e familiares mais próximos. Ana Clara usava um vestido simples de renda branca, que fazia parecer etérea, uma coroa de flores frescas em seu cabelo. Amanda estava devastadoramente linda em um terno azul marinho perfeitamente cortado, seus olhos brilhando de emoção contida. Não houve um padre. Em vez disso, doutora Silvana, a mentora de Amanda, que a ajudara a escapar de seu casamento abusivo anos antes, oficiou a cerimônia. Os votos que Ana Clara e Amanda escreveram uma para a outra fizeram metade dos presentes chorar e a outra metade sorrir através das lágrimas. Eu prometo, Ana Clara disse, segurando as mãos de Amanda, sua voz firme apesar das lágrimas que escorriam por suas bochechas, ser sua parceira em tudo, nos dias bons e nos dias impossíveis, quando você estiver forte e quando precisar de força emprestada. Prometo te desafiar, te apoiar, te amar com cada fibra do meu ser. Você me salvou, Amanda, não apenas daquela clínica, mas de uma vida que nunca foi realmente minha. Você me mostrou quem eu poderia ser, e vou passar o resto da minha vida te mostrando o quanto isso significa. E eu prometo, Amanda respondeu, sua voz quebrando na primeira palavra, mas ganhando força. Te proteger sempre. Não porque você precisa de proteção, mas porque escolho estar ao seu lado em cada batalha. Prometo te ver, verdadeiramente ver você, todos os dias. Te fazer rir, te consolar quando chorar, te desafiar quando estiver sendo muito dura consigo mesma. Você me ensinou a confiar novamente, Ana Clara, a acreditar no amor novamente, e vou honrar esse presente todos os dias da nossa vida juntas. Quando finalmente trocaram anéis e a doutora Silvana declarou-as casadas, o beijo que compartilharam foi aplaudido e comemorado por todos os presentes. E enquanto caminhavam de volta pelo corredor como esposas, mãos entrelaçadas, sorrisos radiantes, Ana Clara sentiu como se estivesse flutuando. A recepção foi alegre e caótica, cheia de risadas e dança e brinde após brinde celebrando o amor delas. O pai de Ana Clara, que inicialmente lutara para entender a sexualidade de sua filha, mas que finalmente abraçara Amanda como parte da família, fez um discurso emocionante sobre coragem e autenticidade. A melhor amiga de Amanda da faculdade de medicina contou histórias embaraçosas que fizeram Amanda enterrar o rosto nas mãos enquanto todos riam. E quando a noite finalmente terminou, quando os últimos convidados partiram e apenas Ana Clara e Amanda permaneceram, elas ficaram no jardim agora silencioso, banhadas pelo luar, simplesmente se abraçando. Esposa, Ana Clara disse, testando a palavra. Minha esposa, esposa, Amanda concordou sorrindo. Gosto de como isso soa. Eu também. Pronta para começar nossa lua de mel? Mais do que pronta. Onde vamos? Amanda sorriu misteriosamente. É uma surpresa, mas posso te dizer que envolve uma praia isolada, nenhuma agenda, e 2 semanas inteiras de nada além de nós. Perfeito, Ana Clara disse, beijando-a suavemente. Absolutamente perfeito. E foi. Tudo foi. Não porque não houve desafios, houve e haveria mais no futuro, mas porque elas enfrentaram tudo juntas, com amor e honestidade, e o compromisso inabalável de construir uma vida que era verdadeira para ambas. 2 anos depois, Ana Clara estava sentada em seu escritório em casa, um espaço aconchegante repleto de livros e plantas, com uma janela ampla com vista para o jardim que ela e Amanda haviam cultivado juntas, colocando os toques finais em sua dissertação de mestrado. O tema: Narrativas de sobrevivência e renascimento em literatura escrita por mulheres. Seu orientador dissera que era um dos trabalhos mais poderosos e pessoais que já orientara. A porta se abriu suavemente e Amanda entrou, carregando 2 canecas de chá. Ela colocou uma ao lado de Ana Clara e depois se inclinou para beijar o topo de sua cabeça. Como está indo? Terminando o último capítulo. Ana Clara salvou o documento e se virou para olhar para Amanda. 2 anos de casamento. E ela ainda sentia aquele aperto no peito toda vez que olhava para sua esposa. Você está em casa cedo. Tinha apenas uma cirurgia hoje e estava com saudade da minha esposa. Amanda se sentou na borda da mesa, pegando a mão de Ana Clara. Além disso, queria falar com você sobre algo. Isso parece sério. Não sério ruim. Sério importante. Amanda respirou fundo. Lembra quando falamos sobre ter filhos? Sobre como ambas queríamos expandir nossa família eventualmente?
O coração de Ana Clara acelerou. Lembro. Bem, eu estive pensando muito sobre isso. E se você ainda quiser, se ainda achar que é o momento certo, eu gostaria de começar o processo. Seja adoção, fertilização in vitro, seja lá o que decidirmos juntas. Eu quero construir uma família com você, Ana Clara. Lágrimas brotaram nos olhos de Ana Clara. Lágrimas boas, desta vez. Eu também quero isso. Tanto. Então vamos fazer acontecer. Amanda puxou Ana Clara para um abraço apertado. Juntas. Como fazemos tudo. Juntas. Ana Clara concordou. Naquela noite, deitadas juntas na cama, planejando futuros e sonhando com crianças que ainda não existiam, mas que já eram amadas, Ana Clara se permitiu refletir sobre a jornada que a trouxera até aqui, do inferno da clínica renascer aos braços amorosos de Amanda, da traição devastadora de Rodrigo, à descoberta de sua verdadeira identidade, da mulher quebrada e assustada que ela fora aquela que era. Agora, forte, confiante, profundamente feliz. Havia cicatrizes, claro. Sempre haveria. Noites ocasionais quando os pesadelos voltavam. Momentos de ansiedade quando se sentia presa ou impotente. Mas Amanda estava sempre lá, sua âncora, sua casa, sua companheira em tudo. E o mais importante, Ana Clara aprendera que felizes para sempre não significava ausência de problemas. Significava encontrar alguém com quem você quisesse enfrentar os problemas. Significava construir uma vida baseada em honestidade e respeito mútuo. Significava escolher amor, ativamente, conscientemente, repetidamente, todos os dias. Ei, Amanda disse sonolenta, puxando Ana Clara mais perto. No que está pensando? Em borboletas. Ana Clara respondeu, pensando no título que dera à sua dissertação. O silêncio das borboletas. Narrativas de metamorfose feminina. Em como às vezes precisamos passar pelo casulo, pelo escuro, pelo apertado, pelo aparentemente impossível, para emergir como quem sempre fomos destinadas a ser. Amanda beijou sua têmpora suavemente. Profundo. Minha esposa, a filósofa. Sua esposa, a filósofa que te ama. Ana Clara corrigiu, virando-se para beijá-la adequadamente. Incrivelmente. Impossível. Eternamente. Eternamente. Amanda ecoou. E naquela palavra estava todo um universo de promessas. Passado superado. Presente celebrado. Futuro esperado com alegria em vez de medo. Do lado de fora, a lua lançava sua luz prateada sobre o jardim onde flores noturnas se abriam, liberando perfume doce no ar. E dentro, em um quarto cheio de amor e possibilidades, duas mulheres se abraçavam. Duas almas que encontraram uma a outra nas circunstâncias mais improváveis e construíram algo belo e verdadeiro a partir das cinzas da dor. Era, Ana Clara pensou antes de o sono finalmente levá-la, o final feliz que ela nunca soubera que queria. Não porque era perfeito, mas porque era real. Não porque foi fácil, mas porque foi conquistado. Não porque era o que ela planejara, mas porque era infinitamente melhor do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. E às vezes, ela percebeu, os finais felizes mais bonitos são aqueles que começam no lugar mais improvável, no fundo do poço, quando tudo parece perdido, porque é ali, na escuridão completa, que finalmente aprendemos a ver nossa própria luz. E então, com a pessoa certa ao nosso lado, aprendemos a voar.